Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Marina. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, pois o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! A primeira pergunta que eu queria fazer é sobre o fato de você hoje trabalhar com cuidados paliativos. Eu queria saber como é que essa experiência que você vivenciou te potencializou no tratamento de pessoas que sabem que vão morrer e que só estão com esse tratamento paliativo melhorando a qualidade dessa parte final da vida. Você leva para eles de que forma essa sua informação chega a eles para melhorar, porque eu fico pensando, muitos devem morrer de medo de morrer. Na verdade, a grande parte dos pacientes, eles têm muito medo da morte e a grande parte tem chegam nesse momento com vários assuntos pendentes. É muito comum a pessoa chegar nesse momento e pensar, putz, eu dediquei minha vida inteira para um trabalho, eu trabalhei 12 horas, igual eu trabalhava 12 horas por dia, de segunda a segunda, e não aproveitei minha família, não fiz isso. Então a grande parte dos pacientes chegam nesse momento pensando, eu queria ter aproveitado melhor esse momento, eu queria poder passar um momento a mais com a minha família. Então é muito difícil a pessoa ter uma aceitação desse momento. E me ajudou de certa forma, porque eu tinha uma visão da morte somente enquanto profissional de saúde. Hoje em dia eu tenho uma visão da morte enquanto pessoa também, enquanto minha própria experiência. E eu consigo ver que às vezes a gente imagina que é um lugar ruim, mas a gente vai passar por um processo, digamos que de cura e de um cuidado muito grande lá na frente, seja qual for a forma nossa de desencarne. A espiritualidade, eles vão cuidar da gente. Então, às vezes eu tento compartilhar, claro que não é muito detalhado, mas tento compartilhar de uma forma que tenta trazer um acalento, uma ajuda para eles nesse momento. Você falou que não é de uma forma detalhada. Isso quer dizer que, a princípio, eles não acreditam muito no que você está falando? Eu falo que eu não compartilho de uma forma detalhada, no sentido que eu não falo todo o processo da EQM que eu tive, mas eu comento que eu passei por um momento onde eu quase morri e que tive essa experiência, e de certa forma isso traz um acalento para esses pacientes. Apesar disso, é um momento muito difícil. É um momento que mesmo eu tentando trazer essas experiências para o paciente em si, é muito difícil compreender e aceitar esse momento. Você tinha uma imagem do que seria morrer. Você imaginou que, inclusive, seria um período complicado. Então eu posso supor que você se surpreendeu com o que aconteceu, certo? Sim. Eu acho muito interessante a gente trazer essa compreensão que você obteve na sua vivência, de que não importa a situação pela qual a pessoa atravesse essa linha, que vá para o lado de lá, ninguém estará sozinho e o amor existe para todo mundo. É importante a gente entender que, seja uma coisa que a gente devesse fazer ou não,
sempre a pessoa será recebida com amor. Eu estou correto nisso? Sim, é exatamente isso. E eu fui a maior parte da minha vida kardecista, mas outras religiões também têm a mesma ideia, de que a gente tem um destino onde a gente pode ter um pós-vida bom, o céu, digamos, e um destino onde pode ser o inferno em algumas religiões, ou, por exemplo, no kardecismo, uma espécie de purgatório, onde a gente vai pagar, digamos assim, tudo que a gente fez, até a gente entender que precisa melhorar e aí sim ir para um lugar melhor. Mas a forma com que a gente conhece isso na igreja é como se as nossas decisões em terra fossem definir se a gente vai ter um pós-vida bom ou ruim. E eu me surpreendi porque a ideia de que eu tive lá é que a espiritualidade ela tá para acolher todas aquelas almas, todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos que elas passaram, da forma que passou o desencarne. Então eu me surpreendi muito, porque eu esperava que eu fosse para esse lado ruim, eu esperava que eu fosse para um lugar onde eu ia ver sofrimento e que ia sofrer. Então chegar uma pessoa e me trazer essa paz tão grande me surpreendeu muito. E o que é aproveitar o que Deus fez aqui na Terra para você? Existe uma ideia de aprendizado aí? Ou seria só ir à praia, por exemplo? Eu aproveito bem quando vou à praia. Eu entendi como uma forma de encontrar equilíbrio, no sentido de, por exemplo, minha vida era basicamente trabalhar, querer conquistar as coisas que eu pensava que ia me trazer felicidade, lutar para conquistar isso, para me tornar uma pessoa, digamos assim, boa, para o fato de eu ser trans não impedir que eu tenha uma vida normal. E isso me trouxe a reflexão de que muitas das coisas que eu acreditava que ia me trazer felicidade era apenas parte do meu ego enquanto ser humano. Então esse aproveitar me veio como uma mensagem assim de que eu precisava desapegar do meu ego e viver experiências que não são relacionadas nem sempre a algo que no mundo corporativo, no nosso mundo, vai trazer um crescimento, digamos assim. E aí eu comecei a, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito antigamente, que eu tinha abandonado, eu sempre gostei muito de ler e de estudar filosofia. Foi uma coisa que eu voltei a fazer, eu voltei a praticar esportes e, por exemplo, eu tirei um pouco da minha cabeça aquilo de, vamos supor, sair para uma pedalada. Eu tenho que fazer essa pedalada em 2 horas porque eu tenho que chegar para fazer uma outra coisa para fazer isso. Então, o aproveitar a vida que eu entendi foi meio nesse sentido de viver os momentos de uma forma mais presente. Agora vamos voltar para a sua EQM. A primeira coisa, você foi para um outro lugar. Esse outro lugar você dizia que era um vazio, que era todo preto, que não enxergava limites nem paredes. É interessante o seguinte, que outras pessoas já comentaram sobre ter ido para um local que era preto, exatamente como você falou, e foi dito mais uma vez uma frase tipo isso. Eu estava no meio do nada, mas ao mesmo tempo o nada era tudo. Você teve um tipo de sensação assim? Foi mais ou menos assim mesmo. É por isso que eu falo que é um pouquinho difícil de descrever, porque a gente no plano terreno, a gente está em tudo é tridimensional. A gente tem tudo limite de fim e de começo, e lá a sensação que dava era que isso não existe, de que é um lugar único, digamos assim.
isso foi inclusive uma boa forma de descrever, que eu não tinha pensado. Ao mesmo tempo que não tem nada, tem tudo. Ao mesmo tempo que não tem limite, é tudo o limite. E você se sentia pertencente a este nada barra tudo? Eu me sentia muito acolhida, mas eu sentia que lá não era meu lugar. Eu sentia que eu estava lá de passagem, digamos assim. Você falou que era como se fosse um limbo, mas o limbo me lembra um significado normalmente vinculado a uma sensação negativa. Mas se é o nada que é o tudo, por que isso era visto por você como sendo um limbo? Porque eu pensei na palavra limbo como um lugar entre a vida e a morte. E para mim foi um lugar onde que eu não estava nem 100% morta, nem 100% viva. Aí o limbo foi mais nesse sentido, de ser um lugar intermediário. O tempo, o espaço, você pensou nisso enquanto você estava lá ou simplesmente você viveu o momento? Eu não tinha consciência de tempo e nem de espaço, e nem de matéria. É como se eu apenas estivesse lá. Você não olhou para você mesma? Não olhei para mim mesma, mas eu sabia que eu estava lá. E, por exemplo, quando eu falei que a gente estava movimentando, eu não conseguia, por exemplo, sentir meu corpo movimentando, mas eu sabia que eu estava movimentando. Você falou dessa mulher branca, loira, cabelo ondulado, que veio se aproximando e você teve sensação de paz, de acolhimento. Me deu a entender de que era uma pessoa familiar a você. Sim, parecia, a sensação que eu tive era que era alguém familiar. Parecia que era alguém que eu não via há muito tempo e que apareceu. Então, a sensação que eu tive quando eu vi foi mais ou menos essa, como se tivesse um parente que está morando, sei lá, nos Estados Unidos, depois de 5 anos vem e se reencontra. Foi mais ou menos essa sensação que eu tive. Eu sei que você não via chão, você não a viu andando, mas você viu o corpo inteiro dela? Eu lembro de ver o rosto e lembro de ver que ela estava com um vestido branco, mas eu não lembro de descrever, por exemplo, extremidade do corpo, mão, pé, eu não me recordo. Você percebia um sorriso nela? Foi isso ou estou enganado? Percebia, ela tinha uma feição também muito acolhedora, uma feição de que ela também estava feliz, digamos assim. E era uma pessoa como eu, como você. Sim. Bem, agora eu vou falar de duas coisas muito importantes nessa conversa, que a primeira, a fala dela de que você tinha um propósito muito grande e que eles não podiam dizer qual. É interessante isso, porque parece que ninguém vem para cá sem um propósito, né? E ela não poder dizer também é algo que se repete constantemente e que me faz pensar no dito véu que nós chegamos aqui. Parece que nós chegamos todos aqui só com uma parte da compreensão do que de fato somos, né? E eu fico pensando, será que essa, entre aspas, ignorância seria necessária para nós aprendermos o que eventualmente nos programamos para aprender? Isso faz algum tipo de sentido para você? Faz. Eu julgo, inclusive, que é exatamente isso. Eu julgo que, por exemplo, se ela me falasse, seu propósito é pensar em alguma coisa aleatória, é desenvolver uma medicação para tal coisa. Eu acredito que não ia ser mais um propósito genuíno. Eu ia fazer apenas porque me falaram que era aquilo que eu tinha que fazer na minha vida. Então, eu acho que a gente não pode saber exatamente para desenvolver genuinamente o que a gente precisa desenvolver na Terra.
E uma coisa que está vindo à cabeça agora é o seguinte: por exemplo, se falasse que o propósito era tal, a sensação que eu tenho é que nós focaríamos só naquilo. É lá que tem que ir, é lá que tem que ir. Então tudo que eu fizer vai estar voltado para aquilo. Porém, por motivos que eventualmente eu nem compreenda, eu precisaria desenvolver algumas habilidades, vamos supor, em contabilidade, em exercício físico, coisas que eventualmente não tenham a ver com aquele propósito, mas que perifericamente seriam muito importantes para aquele propósito. Eu fico pensando, isso é uma lógica muito racional, que é bem o jeito que eu sou, né? De ver uma lógica em nós não sabermos, mas nós intuímos. A sensação que eu tenho que nós, de uma certa forma, vamos indo para aquele lado e parece que eles vão assim, né? Cuidando, opa, não deixa passar daqui, não deixa passar dali, para que a gente não perca totalmente o direcionamento. Pergunto de novo, isso que eu falei faz algum sentido para você? Ressoa? Sim, eu penso que é exatamente isso. Se a gente soubesse qual era nosso propósito, a gente ia focar naquilo mesmo. A gente ia fazer de tudo para concluir aquele propósito. E não teria sentido porque, por exemplo, não seria algo desenvolvido de coração, digamos assim. Seria algo desenvolvido racionalmente. A gente racionalizou que a gente precisa porque é um objetivo. E eu acho que um propósito de vida ele deve vir do coração, deve ser algo desenvolvido a partir do coração. E é comum as pessoas ouvirem qual era o propósito lá e quando chegam aqui não se lembram. Eu infelizmente, se eu ouvi, eu esqueci, porque eu esqueci muita parte. Pois é, mas você não esqueceu duas coisas que eu entendo que não só não era para você esquecer, como agradeço muito de você compartilhar conosco. Uma delas é essa questão do propósito. A segunda é a questão do livre-arbítrio, e eu acho muito interessante isso que aconteceu, porque a sua experiência nos mostra que o livre-arbítrio ele é respeitado num certo contorno, num certo limite. Por exemplo, você tirar a própria vida, você está seguindo o seu livre-arbítrio. É uma decisão sua e eles vão respeitar. Porém, foi dito que eles perceberam que essa sua atitude é como se você, se fosse pensar calmamente sobre cada um dos motivos que estariam levando você a tirar a sua própria vida. Se você tivesse essa calma, talvez você falasse, não é para tanto, não, eu tenho como resolver isso. É como se eles tivessem notado que você foi tomada por um momento e fez a coisa de forma sem pensar, não era um desejo genuíno de tirar a própria vida, e por isso que eles interferiram e falaram, não, a gente tem que parar esse livre-arbítrio. Você entende dessa forma? Sim, eu entendi exatamente dessa forma. Foi um livre-arbítrio meu ter tomado a decisão e realmente, se eu tivesse parado para pensar, se eu tivesse dado mais tempo de tudo que aconteceu até o momento da tentativa, eu não teria tido a tentativa. E ela aconteceu por todo o contexto que estava em volta. Então eu acho que quando eles falaram que nesse caso eles interferiram, foi nesse sentido, que não foi uma escolha genuinamente minha, e sim uma escolha moldada pelo meio que eu estava de forma impulsiva. Você falou do desapego do ego. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre como que você chegou a este aprendizado. Eu comecei a me aproximar da espiritualidade, me aproximar de Deus, e à medida que eu ia me aproximando, e à medida que eu ia sempre orando, pedindo clareza, pedindo discernimento, na minha cabeça vinha sempre a palavra ego. Nesse contexto não foi tipo uma conversa com Deus, não foi
a espiritualidade me falando nada, mas sempre que eu orava vinha a palavra ego. E aí eu comecei a parar para refletir na minha vida. E refletindo na minha vida, eu percebi que, de fato, muitas das coisas que eu fui conquistando, eu estava conquistando apenas porque eu queria crescer mais. E à medida que eu crescia mais, o que vinha na minha cabeça é eu quero mais. E à medida que eu ganhava mais, eu quero mais. E assim foi indo. E aí, então, quando eu pedi essa clareza, só vinha assim na minha cabeça, ego, 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 ego. E aí eu comecei a ficar refletindo sobre isso até chegar nessa conclusão, de que eu moldei grande parte da minha vida baseada no meu ego. E a partir disso que veio o start. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar a forma com que eu moldei minha vida. E é um processo que eu estou passando ainda hoje. De me desapegar um pouco do ego, de diminuir minha carga horária de trabalho, que era tão excessiva, de parar de focar em coisas que eu focava apenas querendo ser maior e focar em coisas que eu acho que vai me trazer mais felicidade, mais tranquilidade. Isso acabou que comunicou muito com isso do meu propósito no momento ser apenas viver. Então eu estou tentando fazer isso, largar de focar um pouquinho nesse ego e focar um pouquinho em coisas que eu gostaria de viver, de experienciar, e está sendo uma jornada boa, está me trazendo muito mais tranquilidade, pensar assim e tentar levar a vida dessa forma. Você não percebeu a reentrada no seu corpo físico? Não. E a sua amiga que chegou e perguntou, você se lembra de mim? Você chamou o nome da pessoa. Você já perguntou para ela, para sua amiga, que nome que eu falei? Eu perguntei, só que depois que eu acordei, ela me viu esse dia, e aí ela foi me ver de novo umas 2 semanas depois. Aí ela também já não estava lembrando, mas eu queria muito lembrar. Agora vamos para a sua segunda experiência. Ela aconteceu no que seria um sonho. Sim. Mas você chamaria, como algumas pessoas chamam de um sonho lúcido? Isso. Nesse sonho, você tinha a mesma lucidez que você tem quando acordado? A mesma percepção do que está acontecendo, de raciocínio? De certa forma, sim, mas eu acho que foi muito parecido com a experiência de quase morte, no sentido de que eu não estava em um ambiente físico. Mas nessa eu não consigo, por exemplo, dizer certinho como que era o ambiente. Eu lembro mais da conversa em si. E a conversa era com nada e com tudo ao mesmo tempo. Você não viu uma figura, você não viu uma luz. Não vi uma figura, não vi uma luz. Parecia que era exatamente isso, nada e tudo ao mesmo tempo. E foi uma conversa onde, por exemplo, eu, quando perguntava, eu conseguia me escutar perguntando. Só que quando me respondia, não parecia ser uma resposta, por exemplo, a pessoa falando alguma coisa. Parecia que vinha direto na minha cabeça já a resposta pronta. Como se fosse um download de um arquivo. Como se fosse um download de um arquivo. Mas você falou que sentiu uma presença, mas é uma presença que poderia de repente estar em tudo? Sim, era uma presença que estava em tudo. Eu não saberia dizer uma posição exata para ela. E quando você chegou nesse sonho, você chegou no sonho e fez a pergunta, ou é como se fosse uma pergunta que já vinha dentro de você desde de todos os momentos acordados, e na hora que você chegou no sonho veio a resposta? Eu cheguei no sonho e fiz a pergunta no sonho. Você comentou que você se escutou falando, como se você estivesse formulando a pergunta. Eu conseguia escutar formulando a pergunta. E só depois disso que veio a resposta. Mas como um download, quase. Ou seja, você não percebeu o timbre? Não. O que você sentiu quando você abriu esse arquivo e leu o que estava escrito nesse download? A ideia que eu tive era como
se eu fosse muito... não sei se a palavra correta seria burra, mas eu falo, tipo, a ideia que eu tive foi como se fosse tão simples o ensinamento que me passou e que eu não conseguia enxergar algo tão simples. Viver era uma coisa simples. Sim. Devo entender que dentro dessa palavra cabem todas as complexidades da vida. Só que eu falo assim, a forma com que essa informação chegou na minha cabeça era como se fosse algo assim, um problema gigante para mim, e como se a resposta não fosse tão gigante, como se fosse algo simples e eu só não conseguia enxergar. Pela resposta que você recebeu, seu propósito é viver, aproveitar o que Deus criou aqui na Terra, dá para pensar pelas palavras, ok, quem falou com você foi Deus. Ou também posso pensar que quem falou, ele falou aproveitar o que Deus criou aqui na Terra. Ele não falou o que eu criei aqui na Terra. Na hora eu falei o que Deus criou, mas quando aconteceu ele falou o que eu criei. Então a frase mais correta seria: seu propósito é viver, aproveitar o que eu criei aqui na Terra. Isso. Ok, então o sujeito da oração está bem claro qual é. Antes dele dizer, você já sentia que essa presença era grandiosa desta forma? Sentia. Conseguia sentir que era uma presença muito grandiosa. É interessante que você perguntou sobre seus erros. Ele respondeu: eu entendo e eu te perdoo. É como se ele falasse, essa frase é quase igual, eu entendo e eu te acolho. Sim. É como se essa mesma frase falasse, eu entendo e eu não te julgo. Foi bem esse sentimento que me veio. Porque eu resumi, mas no sonho eu fui meio que falando sobre, com mais detalhes, tipo, tudo que eu considerei que foi um erro. E eu comentei que eu estava triste por conta desses erros, e a resposta foi essa: eu entendo e eu te perdoo. E eu comentei que eu ainda não tinha conseguido afastar de algumas coisas que me fizeram mal, que me fizeram chegar àquele momento, e que eu estava triste por ter ganhado uma segunda chance e teoricamente não tá fazendo valer, por não ter me afastado das coisas que me levaram a estar onde eu estava. E a resposta foi a mesma: eu te entendo e eu te perdoo. Só para confirmar isso que você está falando, eu vou trazer aqui o trecho de uma entrevista que eu fiz com uma pessoa que da mesma forma também tentou tirar a própria vida. Esse relato foi retirado do canal a pedido da pessoa e nós, obviamente, fizemos o que ela queria, ou seja, tiramos. Mas eu posso contar um trechinho, porque ninguém sabe quem é. É um trechinho da experiência, que ela se viu num lugar que era totalmente escuro, mas ela sentia que como se fosse essa pessoa sentiu como se fosse o espaço sideral. De repente chega uma luz, ela sente que é Deus, e ela sente, são palavras da pessoa, essa pessoa sente que ela não pode olhar para essa luz por causa do que ela fez, mas é um sentimento dela, tá? Não é que foi proibida de olhar, da forma como eu interpreto, pelo menos. E que essa luz falou para ela: eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Agora volte e não erre mais. Por que eu contei isso? Primeiro porque eu acho isso muito bonito, o que foi dito a essa pessoa, porque é de um acolhimento, de um amor muito bonito, e eu sinto esse mesmo amor nessa frase que foi dita a você: eu entendo e eu te perdoo. Você sente da mesma forma também? Eu sinto da mesma forma. Inclusive, quando eu falei
isso, eu já estava triste nesse dia, e durante o momento desse sonho eu também sinto que eu estava triste. E eu estava exatamente com esse sentimento de estar fazendo errado por não ter conseguido afastar o que me fez mal, sendo que eu ganhei uma segunda chance. Então estava me deixando muito triste. Então ele fala assim: eu te entendo e perdoo, mesmo você estar fazendo isso, tendo ganhado uma segunda chance. Para mim é um acolhimento que eu não consigo entender, que é um acolhimento que eu acho que na verdade ninguém consegue entender, a não ser o próprio Deus. É como se ele estivesse muito ciente de que é um processo. Você sair de uma situação até outra, não é que, ok, saiu daqui e já estou ali. Não, é um processo. É um pouco isso? Sim, eu entendo um pouco como isso. Você falou que foi dito a você, né, que a sua cura seria pela oração e que a oração ia ajudar a curar o seu coração. Tá certo, né? Sim. E é interessante que oração é quase idêntico a coração, né? É só um C. É verdade. Por que você resolveu tornar pública essa história? Eu imagino um motivo, mas eu queria ouvir de você. Talvez haja algo além. Eu acho que pode ajudar outras pessoas, principalmente pessoas que passam por momentos de muita dificuldade. Igual eu passei, igual outras pessoas que passaram e que também relataram as histórias delas. Talvez um relato assim mostre que existe uma presença maior e que por mais que a gente não consiga ver uma luz no fim do túnel, por mais que a gente ache que não tem solução, que tem alguém ali que está olhando por nós e que está protegendo. Eu sei que pode até ser parecido com o que você acabou de falar, mas eu queria saber que mensagem, com todo esse aprendizado que você teve, que mensagem final você deixaria para todos nós que estamos, tal como você, vivendo num mundo bastante desafiador? Primeiro, eu diria que, dado que minha história é sobre uma tentativa, de que essa não é a solução. Por mais que pareça, não é a solução. E o que me falaram é o que eu acho que pode ajudar a gente. É apenas viver. Às vezes a gente desprender um pouquinho do ego, desprender um pouquinho de querer ser alguma coisa e viver, aproveitar os pequenos momentos da vida. Às vezes um almoço em família, aproveitar sem ter aquela preocupação de resolver tal coisa, de fazer tal coisa, de eu tenho que terminar isso logo para fazer tal coisa. Eu acho que você mudar o pensamento um pouco no sentido de viver esses pequenos momentos trazem uma tranquilidade enorme para a gente. E talvez esse tenha sido o maior ensinamento que essa experiência me trouxe. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?